Vamos abrir as nossas Bíblias. A primeira epístola de São Pedro, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 até o verso 6. A primeira epístola de São Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. A nossa meditação esta noite de domingo, a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 1 até o verso 6. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmos se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Antes de orar, as crianças até 8 anos de idade devem dirigir-se à salinha, onde na linguagem que lhes é apropriada vão ouvir a palavra de Deus. Todas as crianças até 8 anos de idade. Oremos. Pai querido, nós te louvamos pela palavra lida, que agora há de ser aplicada a nossos corações pela ação do Espírito Santo. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Nós estamos aí avançando nessa série de sermões em 1 Pedro e também a segunda epístola de Pedro aos domingos à noite. E agora nós chegamos ao texto lá de 1 Pedro 3, de 1 a 6. Eu vou encaminhar aí para você, William, novamente o link. Tem um problemazinho aqui com ele, para abrirmos aí a apresentação. Então, quando nós pensamos na epístola de Pedro, nós nos lembramos daquilo que tem sido a máxima dessa epístola, o chamado a um testemunho cristão, a uma vida cristã que invoca o cristianismo autêntico com a salvação em Cristo Jesus, e também nós lembramos do sofrimento dos cristãos, sofrimento que advém de muitos fatores. Pedro, então, falando à igreja, convida ela a entender a perspectiva de que eles são forasteiros e peregrinos neste mundo, não pertencem ao mundo. Claro que não o mundo físico, o mundo material. Ele está falando do sistema corrompido, o sistema que exemplifica o pecado neste tempo presente. E é a partir disso que Pedro elabora então a sua epístola, convidando os peregrinos e forasteiros a caminharem em uma vida cristã que seja exemplar e digna de todos. Daí o título então geral, Peregrinos e Exilados, o povo de Deus, a epístola de 1 Pedro. Bom, o versículo que mostra esse propósito geral ao qual eu me referi se apresenta lá no capítulo 2, o verso 4 e 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pedro então deseja encorajar seus leitores a testemunharem sobre a verdadeira graça de Deus. O sofrimento dos cristãos perseguidos é outro tema presente na epístola.
Nós vimos então a necessidade de santidade, a importância da reverência, o amor fraternal, o sacerdócio cristão. E agora nós estamos tratando sobre o proceder social do cristão, capítulo 2, verso 11, até o capítulo 3, o verso 12. E hoje o tema é o proceder do forasteiro e peregrino, a esposa cristã. A esposa cristã. No Dia Nacional da Mulher Presbiteriana, eu entendo que seja um tema pertinente. No próximo domingo nós vamos ver o esposo cristão. Pedro vai tratar desses dois temas aí no capítulo 3. As mulheres de nossos dias são estereotipadas com uma aparência externa de beleza, mas vazias por dentro. É o que nós temos observado. A sociedade busca mulheres de um físico muito belo, mas por dentro são vazias. Isso é triste. Preste atenção nesse vídeo. Terça-feira da Exaltação, na fé de Esther, na Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Esther era uma antes de aceitar os desafios. Está chegando a hora da tua vitória. 7 terças-feiras do embelezamento, com a distribuição do kit de beleza da Rainha Esther, feito com a essência da mirra, consagrado em Israel, pela bispa Ingrid Duque. Eu vou passar porque cansa essa música, né? Mas vocês viram o kit do embelezamento de Esther, né? São 7 terças-feiras, tá? Depois você assiste no YouTube lá as pastoras, elas não foram nenhuma terça. É brincadeira. Porque se a ideia é embelezar, elas não ficaram belas, não. Mas olha só, engraçado isso, né? A igreja se resumiu a um salão de beleza. O kit ali é composto de, você pode ver o vídeo depois em casa, são sabonetes, óleos, cremezinho pro cabelo. Nada contra isso, tá bom? Bacana. O grande problema é que a igreja não é para isso. Você concorda comigo? A igreja não é para ter 7 terças-feiras do embelezamento. É para embelezar a alma, não o físico. A gente podia pôr cabeleireiras, manicures no templo, dar um trato, né? Mas não é para isso que serve a igreja. Você percebe que ali a coisa foi levada ao nível daquilo que a nossa cultura vive? Perdeu o significado, perdeu o sentido. A igreja se transformou em uma coisa da qual ela não deveria ser. Pedro fala agora então aos cristãos casados como viver uma vida cristã como peregrino em um mundo em queda. Agora Pedro vai tratar da família cristã, o papel da esposa e o papel do esposo cristão. Outra questão premente é o feminismo. Uma visão errada que invadiu a igreja e desviou o olhar dos cristãos das escrituras para a cultura. A ideia do feminismo, entenda, nós temos sim que lutar pelos direitos de qualquer etnia, qualquer raça, qualquer gênero, todos têm direitos. Uma coisa é lutar por direitos, outra coisa é cercear direitos. E o que o feminismo fez foi isso. Cerceou até o direito das mulheres. As mulheres não podem ser mulheres. E eles querem que as mulheres se tornem homens. Esse é o grande problema do feminismo. Não há distinção mais de papéis. Entendo, eu estou falando de papel. Papel é dado a pessoas específicas. Então, quando alguém vem falar comigo no papel que lhe é atribuído, eu me submeto. Porque é o papel daquela pessoa. Quando a irmã Renata fala comigo sobre saúde, eu a ouço e me submeto àquilo que ela diz, porque ela trabalha na área de saúde. Ela tem esse ofício atribuído a ela por direito. Então eu ouço e obedeço. Mas quando diz respeito ao papel masculino, ela não pode assumi-lo, porque é meu. Ela é mulher. E Pedro então vai tratar disso nas escrituras, o papel que é próprio à esposa e próprio ao marido. Mark Johnson diz: antes o ponto em questão
se há ou não uma ordem dada por Deus que modele a vida em nossas famílias naturais e na família espiritual da igreja, homens, mulheres e autoridade, editora PES, a página 23. A grande questão é: há ou não uma ordem de Deus no que diz respeito à vida das famílias naturais, então homem, mulher, ou a família espiritual na igreja? Deus estabeleceu alguma ordem, alguma diretriz? É isso que deve chamar a nossa atenção, não o que a sociedade tem pensado ou que rumos a sociedade tem tomado. Eu falei de manhã um pouco sobre isso. Antigamente os papéis eram tão bem definidos na família. Claro, tinham lutas, dificuldades, mas as famílias eram mais prósperas. Famílias com muitos filhos. O pai saía, trabalhava, a mãe cuidava dos filhos e todos comiam. Hoje você chega em algumas casas, tem um pai, uma mãe, uma criança, a criança é muito doente e falta tudo. Eles são em menor número, têm maior poder aquisitivo, mas são mais pobres, mais doentes. Eu não consigo entender. Por quê? Porque perdeu-se o paradigma do que é família, a perspectiva dos papéis, da responsabilidade, para que haja um crescimento pleno em todas as áreas. Para que uma criança se desenvolva, ela precisa muito mais do que o financeiro. Pode dar boas escolas, bons brinquedos, uma boa casa, mas se ela não tiver um bom pai para ser padrão masculino e uma boa mãe para ser um padrão feminino, ela será uma criança sem desenvolvimento emocional, intelectual e espiritual. Porque o ser humano é composto de todos esses aspectos. E quando eles faltam, nós não conseguimos crescer. E a família hoje está destituída dessas características. E a nossa sociedade então começou a olhar para a mulher como algo que deve ser belo. Então eles se tornaram um pedaço de carne a ser admirado. É por isso que andam nuas. É preciso mostrar para ser alguma coisa. Ou foi para o outro extremo. Ela vai ter que assumir o papel de todo mundo para ser alguma coisa. E a mulher não consegue ser mulher. Ela não consegue ser feminina. E é isso que Pedro vai falar para nós esta noite. Pedro então começa falando da igualdade da esposa. O verso 1 do capítulo 3, do esposo, capítulo 3, o verso 7, dos escravos, capítulo 2, o verso 18, e dos homens, capítulo 2, verso 13. Usando o termo igualdade, Pedro diz: igualmente, vocês todos são iguais. Homem é igual a mulher, mulher é igual a escravo, escravo é igual a homem, todos são iguais a todos, não há distinção. Nos ofícios há distinção. Nos ofícios, nas funções, nos papéis há distinção. E essa distinção precisa ser respeitada. É esse ponto que precisamos entender. Por isso Pedro começa dizendo: igualmente as mulheres, igualmente os homens, como os escravos. Ele está dizendo: todos vocês precisam se submeter. E todos vocês têm um papel específico. Vivam este papel para que vocês sejam felizes. A esposa cristã ganha o marido pelo proceder, verso 1 e verso 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O chamado de Pedro é que a esposa viva conforme Deus instituiu o casamento. Gênesis 3:16, 1 Coríntios 11:3 e Efésios 5:22 e Colossenses 3:18. Vamos ler o texto lá de 1 Coríntios 11:3. Abra sua Bíblia. A primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, o verso 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então o texto está mostrando que Deus colocou uma ordem natural de relacionamento. E essa ordem, ela se espelha em muitos aspectos do nosso ser. Por exemplo, em casa nós temos esse estabelecimento de autoridade. Os filhos não mandam nos pais. Manda, irmão Deus. Seus filhos chegam: pai, hoje vai fazer isso, é assim? O pai é que dirige os filhos. É uma instituição natural de relacionamento. E ele vai se expandir em muitas áreas da nossa vida. No trabalho nós nos submetemos ao chefe. Na escola nos submetemos aos professores.
E assim também ele está dizendo, no lar o homem vai ser o cabeça. Isso não significa usurpar, utilizar o outro. Isso significa liderar, amar, conduzir e doar-se. É o papel que as Escrituras trazem. Colossenses, o capítulo 3, o verso 18. A Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, o verso 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Veja que em todos os textos, começando lá em Gênesis, passando por Coríntios, Efésios e Colossenses, a ideia, e também de Pedro, é que a submissão é ao marido, não é a todos os homens. As mulheres não estão submissas a todos os homens, mas ao marido. É dentro de casa, é uma questão de família. Então o princípio é o esposo é líder da esposa. Ela não está submissa aos homens, ela está submissa ao esposo. É ele que exerce autoridade sobre ela. Martha Pierce, no seu livro Esposa Excelente, uma perspectiva bíblica, tem sido alvo de nossos estudos nas reuniões departamentais da SAF. Eu considero um dos melhores livros sobre cristianismo e sobre vida de esposa cristã. Então, mesmo que você não seja mulher, ele pode trazer muitas lições à sua vida cristã. Na página 165, eu vou ler para vocês a citação um pouco extensa. A Marta diz assim: quando uma mulher crente é casada com um incrédulo, sua responsabilidade é viver uma vida piedosa e reagir a seu marido com respeito. Sua atitude deve ser a favor dele e não contra ele. Às vezes, a esposa de um marido incrédulo fica abatida e frustrada, porque talvez tenha uma visão idólatra do que pensa ser seu casamento e do que ele deve ser. Ela diz a si mesma: nunca serei feliz, a não ser que ele se converta. Sua frustração pode ser resultado de não ter o que deseja. Em vez de ficar frustrada, a devoção de seu coração deve desviar-se de seu ídolo, de desejar um casamento cristão e focalizar-se no Senhor Jesus Cristo, adorando-o e servindo. Só Deus sabe se, quando e de que maneira o marido dela se converterá. À medida que a esposa de um incrédulo se dedica ao Senhor, corresponderá ao marido com um honesto comportamento cheio de amor. 1 Pedro 3:2. É muito provável que sua piedade e respeito por ele quebrantem o seu coração para com ela. Se isso não acontecer, se o coração dele tornar-se mais endurecido, ela pode se colocar numa posição em que, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. 1 Coríntios 7,15. Se ele a deixar, isso deve acontecer por causa de sua atitude submissa e respeitosa, de uma recusa apropriada ao pecado, e não porque ela foi rixosa, desrespeitosa e rebelde. São muito belas as palavras da Marta, cheias de sabedoria, de que a esposa, como diz Pedro, que tem um marido não crente, deve em submissão amá-lo e apontar para Cristo. Lembram daquilo que Pedro vem falando? As autoridades são ruins, submeta-se e confie em Deus. O patrão é ruim, o senhor é ruim, que o servo, que o empregado se submeta e confie em Deus. Assim a esposa. E nessa época muitas tinham se convertido. E muitos esposos estavam revoltados porque a religião dele, na época de Pedro, tinha que ser a religião da família. Então Pedro diz: submetam-se aos seus maridos, respeitem eles, confiem em Deus, com amor, eles serão tragos ao Evangelho. Não é aquela esposa que fica no ouvido do cara o tempo todo: eles têm que ir para a igreja, e o cara vai se chateando tanto que ele chega e fala assim: pastor, eu não aguento mais ela. Pedro está falando de uma posição de uma esposa que se submete ao sofrimento, à dor, a fim de que o Evangelho reine. É difícil, não é fácil, é duro, é árduo, é complicado. Mas se você confiar em Deus, tudo vai dar certo. Concluímos, portanto, que dentro da família, observamos que o marido e a sua esposa praticam a igualdade como seres humanos.
mas definem e demonstram suas diferenças em seus respectivos papéis e funções. Comentário do Novo Testamento, Simon Kistemaker, página 164. A ideia é essa: nos seus respectivos papéis e funções, se respeitando, as coisas caminham bem. Mas se a falta de respeito é instalada, e o feminismo fez muito disso, transformou mulheres em mulheres prontas a afrontar e não a perceber que o papel delas é de frágil. Nós vamos ver isso no próximo domingo. Pedro começa dizendo aos maridos: elas são parte mais frágil. Os homens precisam aprender isso. Nós somos muito duros com as mulheres. A gente acha que mulher suporta tudo, e elas não são assim. Elas foram feitas para serem frágeis, delicadas. E o que nós estamos percebendo no nosso tempo é que as mulheres estão perdendo essa fragilidade, ou indo para o extremo de se tornarem prostitutas. É isso mesmo, prostitutas. A mulher consegue o cara pela nudez. E eu digo às mulheres: se você conquistou o seu marido, o seu namorado, pelo seu corpo, você vai perdê-lo pelo mesmo motivo. Vai vir uma outra mais nua, ou com um corpo mais belo, e vai ganhar ele. Ganho não pelo corpo, como Pedro vai nos mostrar. Em segundo lugar, a beleza da esposa cristã. Vamos ler o capítulo 3, verso 3 ao 5. 1 Pedro 3, 3 a 5. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmos se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Eu percebo, as mulheres gostam, de se embelezar. Isso não é errado. Pedro não está proibindo isso. Você percebe o que ele disse? Que esse não é o princípio pelo qual você se apresenta. Então eu concordo, Elaine gosta, vai lá. Aí ela me pediu agora à tarde: pega um negócio lá no carro. Eu cheguei lá, tinha 3, eu trouxe tudo, que eu não sei o que é o que, Era rímel, Eu não sei o que é isso, então eu trouxe tudo que estava lá. Eu acho que tinha uma lata até de óleo junto. Então o que está lá eu trouxe, eu não sei o que é. Aí ela vai e passa. A única pessoa que conhece a cor, distingue que é uma outra cor, vai ser a Gisele. Aí a Ellen passa e fala: nossa, seu batom é de outra cor. Para mim é o mesmo batom todos os dias. Os homens não veem. A gente distingue azul, vermelho, amarelo, preto e branco, cinza de vez em quando. Aí elas põem um monte de cor lá, mudou uma variação. Aí a outra vê: nossa, mudou, esse é o azul não sei o que, Eu nem sabia que tinha mais azul, para mim era só um. Mas elas gostam. Então Pedro não está proibindo: se embelezem, só não façam isso nas terças-feiras, que é estudo bíblico, tá? Então não é dia de vir no culto do embelezamento, não tem. A gente embeleza a alma aqui. Mas elas gostam, então vá lá, se arrume. A Elaine precisa muito, porque ela é muito bonita, então passa, não precisa nem de tanta coisa. Mas se arrumem, fiquem belas. O que Pedro está dizendo é outra coisa. A beleza é tão profunda quanto a pele, diz um antigo provérbio. A beleza é tão profunda quanto a pele. Para algumas a beleza é só de fora. Se abrir a boca, estragou tudo, O cara sai com a mulher, todo mundo ele quer que veja. Mas não fala nada, filho, fica caladinha, por favor. Porque se ela falar alguma coisa, estraga toda a noite. Então a beleza só vai ali na pele, É só no exterior. Pedro não está proibindo o embelezamento das mulheres, mas chamando a um senso adequado de valores. O que é que vai marcar você como esposa cristã? Qual vai ser a sua característica principal? Vai ser a sua beleza exterior? Olha o que Pedro diz no versículo de número 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como uma trança de cabelos, ou os adereços de ouro, ou o aparato de vestuário. Pedro está declarando que o adorno, aquilo que enfeita a esposa, não é aquilo que é exterior. Isso é o de menos, diz Pedro. O verso 4 diz: seja, porém, o homem interior, aquilo que é o coração. Que o interior seja mais belo. Que o interior é que reflita a beleza autêntica da mulher
cristã. Bom, a beleza da esposa, de fato, ela se apresenta por aquilo que Deus vê. Essa beleza é avaliada por Deus e não pelos homens. Olha o que diz o verso 4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Não é diante das pessoas, é diante de Deus. Uma mulher que é bela de verdade, a beleza dela se inicia na presença de Deus. Começa lá diante de Deus. Pedro diz que o que vai substituir aquele adorno exterior é um homem interior, é um adorno que vem lá de um coração transformado. E ele diz que isso é de grande valor, não diante dos homens, mas diante de Deus. Fique tranquila, jovem cristã. Você vai conseguir um bom casamento quando você tiver uma boa postura diante de Deus. Os homens vão perceber isso, os rapazes vão ver isso. Eles vão se apaixonar por isso. Mulher bonita tem uns quilos por aí. Não tanto quanto a Elaine, mas tem. Você pode arrumar, né? Passa no salão de beleza lá, tem um monte se embelezando. Sai de lá uma mais bonita do que a outra, né? Elas pensam, né? Eu estou mais bonito que você e tal. Aí arruma o cabelo para cá, outra passa aquilo, passa lá, né? E tal, se ajeita. Isso tem um monte. Agora aquela que tem um coração interior transformado, embelezado pela graça, que Deus olha e diz assim, como é bela. Essas são pequenas e poucas. Essas você não encontra por aí. Você não acha em qualquer lugar. Você não encontra assim de qualquer forma. É muito difícil, você conta nos dedos. É esse tipo de mulher bela que Deus está dizendo que você deve procurar. Assim então sejam esposas piedosas que agradam a Deus e não a homens. Esposas que estejam dispostas a agradar a Deus e não os homens. Não é o que eles vão pensar de mim, não é será que ele gosta, é o que Deus quer, o que Deus deseja de mim, como Deus gosta que eu seja. É isso que a mulher cristã deve pensar e deve buscar. A esposa cristã, em terceiro lugar, é santa. Olha os versos 5 ao verso 6. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que estavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Veja a ideia apresentada por Pedro aqui. O que faz uma esposa santa? O que a torna santa? Não é aquela ideia que nós temos de que a pessoa é santinho, não é isso. O que é que ele está falando aqui por ser separada? Em primeiro lugar, elas esperam em Deus. Olha o verso 5. Pois foi assim também que a si mesmos se ataviaram, então se vestiram, né, se enfeitaram, como? Pedro declara, outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Eu vou ser direto e bem sincero com vocês, mulheres. Ser mulher bem-sucedida é ser feminina. Ser mulher bem-sucedida é ser boa esposa, amar o marido, cuidar bem do lar, doar-se para que ele seja bem-sucedido, porque você foi criada para ser auxiliadora idônea dele. Terceiro, ser uma esposa bem-sucedida não é ganhar muito dinheiro, não é ser intelectualmente satisfeita consigo mesma. Essas coisas são boas, mas não é isso que faz você uma mulher. O que faz você uma mulher é a ideia de que você confia em Deus. Boas obras, ensinar as outras mulheres a serem boas esposas, a amarem os maridos. Nós vamos ver isso nas departamentais da SAF esse ano. É um papel esplêndido que outra mulher não pode fazer. Seu marido pode encontrar outra mulher que ganha mais do que você, ele pode encontrar outra que tenha mais doutorados do que você, mas dificilmente ele encontrará outra que sirva a Deus com coração, que ame o próximo, que cuide dos necessitados, que se doe por aqueles que estão perecendo, que seja boa dona de casa, que ame o esposo, que o incentive, que o conduza a ser o exemplo no lar e cabeça da família.
É isso que marca você como uma esposa feminina de verdade, santa, que espera em Deus. Será que vocês, mulheres, estão esperando em Deus? Vocês confiam nele? Ou você precisa ser reconhecida pela sociedade, por essa cultura feminista que destrói a mulher, tira dela o papel que lhe é devido e a diminui ao papel do homem? Eu não quero uma esposa que seja homem, eu quero uma esposa que seja mulher e que ela espere em Deus. Não é fácil confiar nele. Vão dizer que você é boba, você está perdendo sua vida, você está se humilhando aos pés de um homem, que você não está sendo nada. Não, nesse tempo presente talvez você não seja, mas aquelas que esperam em Deus são felizes. Segunda característica, se ataviaram de mansidão e confiança, diz o verso 5 ainda. Pois foi assim também que a si mesmos se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Veja a ideia da mansidão, da confiança em Deus. Ela se submete porque ela sabe o que Deus fez para ela. Vocês não sabem o quão duro é ser mulher nesse mundo sozinha, sem um esposo, sem um pai. É difícil. Vocês não foram feitas para isso. Mas se você observar, hoje há um grande número de mulheres sem pais. Pai que não sabe ser homem. Nós vamos falar disso no próximo domingo. Que não assumiram o papel de serem pais. Também é grande o número de mulheres que são mães solteiras, levando uma carga por demais pesada sobre elas, solitárias, sozinhas, amarguradas, tristes, desprovidas de carinho, de amor, se sentindo usadas, se tornaram objetos de prazer sexual. Você pode assistir os filmes, você vai ver isso. Você pode conversar com seus amigos de trabalho, de escola. O cara veio, deitou em cima de mim, depois que ele teve prazer sexual, ele saiu, brigou comigo, me tratou mal, disse que não queria mais me ver, foi embora, sumiu, nunca mais ligou. As mulheres se diminuíram a isso. E acham que tem poder, porque seduzem, porque tomam para si homens. Não adquiriram nada senão a humilhação de se tornarem objetos. Perderam a capacidade de ser mães, esposas. Essas são poderosas, porque constroem um lar, moldam filhos, constroem as futuras famílias, estabelecem princípios, fortalecem os maridos. A relação sexual que elas mantêm é prazerosa e contínua, vai além do sexo, se expande para além das paredes do lar. Os filhos gostam de ver isso. Quando o pai toca o cotovelo da mãe, quando a mãe sorri para o pai, quando eles trocam carícias e sorrisos, quando eles vão para o íntimo do quarto e lá não só dão continuidade à família, como estabelecem uma profunda relação de amor. Isso é ser mulher. Viver por aí de esquina em esquina dentro de carros e motéis não é ser mulher, é ser objeto. Se atavie, vista-se com mansidão e diga assim: eu vou me submeter a um bom homem cristão, que me ame, que me lidere em amor, que doe-se por mim como Cristo doou pela igreja, que seja parâmetro para mim, para meus filhos, que a minha família encontre nele o amparo necessário. Se ataviem de mansidão, submetam-se a um homem que as ame. Esse é o princípio bíblico estabelecido. Tem uma outra citação: a mansidão não é fraqueza ou falta de força moral, ou timidez, ou mesmo amabilidade. No grego clássico, esta palavra era usada para descrever animais dóceis, calmantes, uma palavra meiga e uma brisa suave. É uma palavra que tem ternura em si. Mansidão também insinua autocontrole. Aristóteles disse que a mansidão é o meio entre a raiva excessiva e a falta excessiva de raiva. O manso pode equilibrar sua raiva, ele a controla. É o que diz Barbara Hughes no livro Disciplinas da Mulher Cristã, CPAD, página 148. Outro excelente livro para as mulheres. A ideia de que a mansidão não é algo difícil, ruim. Se submeter é bom. Submeter-se traz sim segurança para você, mulher.
Quando Pedro diz sede submissas, não é algo terrível, antes pelo contrário, é algo bom. Que as nossas mulheres aprendam que a submissão ao esposo vai produzir um lar que acolhe, um lar que gera o que Bárbara diz aqui, quando ela fala no primeiro momento, que a ideia que traz é uma palavra meiga, uma brisa suave. Mulheres que se submetem aos esposos, que se submetem a ser dirigidas no lar, são mansas. São aquelas casas em que você chega e as palavras são brandas. As pessoas falam entre si com amor, há paz, não há luta, não há embate entre as classes, entre os gêneros, não há ninguém querendo passar por cima de ninguém. Você consegue sentir o amor no ar, você se sente bem, a comida tem um sabor diferente, há sempre algo na mesa, os filhos são alegres e bem cuidados, o marido está sempre disposto a qualquer trabalho a qualquer hora. Leia Provérbios 31, a esposa excelente, na casa dela não falta nada, sempre há ganho. Uma esposa submissa transforma o lar num lugar de amor. Nossos lares não têm sido assim. Eles têm, pelo contrário, espelhado essa luta do feminismo na sociedade. Um querendo devorar o outro, para ver quem é maior, quem é melhor, quem é superior. E a ideia é que ninguém é superior, porque mesmo aquele que é líder morre por aquele que ele lidera. Isso não é exemplo de ser superior na nossa sociedade. Isso é exemplo de ser pequeno, de doar-se, de humilhar-se. Nós vamos ver isso na próxima semana no papel do homem. Para você pensar e praticar. Se você deseja ser uma bela esposa cristã, que sua beleza seja interior. Lembre-se disso. Você quer ser bonita? Que essa beleza venha lá de dentro. Não despreze, é claro, o cuidado exterior. Os homens gostam. Mulheres bem cuidadas, cheirosas, que têm um esplendor. Mas não é isso que vai fazer você. Seja diferente das outras mulheres. Seja a mulher. Que a sua beleza seja interior. E assim ganhe o seu marido para Cristo. E glorifique a Deus com a sua vida. Você quer ter um marido crente? Seja uma mulher crente. E ele será um marido crente. Curva a sua fronte. Vamos orar. Pai querido, nosso tempo tem sido um tempo difícil. As mulheres cristãs seguiram um paradigma por demais perigoso, o da beleza exterior. Portanto, são sepulcros caiados, belas por fora e podres por dentro. Que o espírito delas seja manso, submisso ao Senhor, porque quem ordenou foi Deus. Isso não é uma invenção do machismo, é uma ordem dada pelo Senhor Deus. Foi assim que Ele nos criou, e se assim vivermos, virá sobre nós a bênção do Senhor. Por isso, esposas cristãs, submetam-se aos seus maridos, porque é digno diante de Deus, não por quem eles são, porque se forem mal esposos, hão de responder diante de Deus por isso. Mas o vosso procedimento, esposas cristãs, há de ganhá-los para Cristo, se vocês se submeterem, como Sara o fez. Assim também vocês se tornarão exemplos. Como diz o texto, outrora mulheres santas serviram de exemplo. Que possamos construir uma sociedade que veja no lar o exemplo de cuidado, de amor mútuo, de submissão um ao outro, se amando, se doando, se entregando em Cristo Jesus para que ambos cresçam, pai, mãe, filhos, esposo, esposa. Senhor, nos ajuda a lutarmos também contra um outro paradigma que tem que ser instaurado na igreja cristã, o do feminismo.
que tem conduzido as mulheres a abandonar o seu papel e a sua função específica para viver uma vida masculina. Tem misericórdia, Pai, não permita isso em nossos lares. Que nossas esposas nos auxiliem, trabalhando, estudando, cuidando da casa, cuidando dos filhos, mas naquilo que lhes é próprio, na sua feminilidade, no seu jeito meigo de ser, na sua docilidade, com o seu caráter feminino transparecendo a cada instante, sem a ideia de que devam ser parecidas com os homens ou até superiores aos homens. E nós, homens, devemos entender isso e tratá-las com respeito e dignidade, como parte mais frágil. Nos ajuda, ó Deus, e nos prepara para que no próximo domingo ouçamos o Espírito Santo, a fim de que nossas casas sejam construídas sobre a graça do Evangelho. É o que oramos, é o que rogamos, em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.